Olá, boa noite aos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É noite de quarta-feira, noite de oração, e eu quero começar assim com você. Fecha os teus olhos, vamos falar com o Pai. Bondoso Deus, Pai de misericórdia, Senhor de bondade, nessa hora nós nos dirigimos a Ti, ó Deus, com o nosso coração contrito, com o nosso espírito quebrantado, pedindo, Senhor, orientação para as nossas vidas, pedindo, Pai, sabedoria dos céus para tratarmos bem com o tempo que vivemos. Também, ó Deus, colocando diante do Senhor o nosso muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem abençoado cada um de nós, até aqui o Senhor tem cuidado, até aqui o Senhor tem guardado, até aqui o Senhor tem nos livrado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem amparado-nos com a Tua graça, o Senhor tem nos amparado com o Teu sustento, com o suprimento de cada dia. O Senhor veste o nosso corpo, o Senhor calça os nossos pés, o Senhor alimenta o nosso físico, o Senhor nos alcança com os recursos da Tua graça a cada dia, Pai. E nós te somos gratos, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia a termos um coração grato ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua igreja, pelos nossos irmãos, pelo Teu povo. Muito obrigado, Deus, pela confiança dos irmãos, pelo exemplo de fé. Obrigado, Senhor, pela fidelidade. Obrigado, Senhor, pelo companheirismo, pela comunhão que temos. Nós te agradecemos, Pai. O nosso coração nessa noite se põe a agradecer ao Senhor, a reconhecer o alcance, ó Deus, das Tuas mãos sobre as nossas vidas, Pai. Isso tem alegrado o nosso coração, tem nos dado ânimo, tem nos dado bom ânimo nesse tempo para suportarmos, ó Deus, as circunstâncias, Pai, que esse momento nos impõe. Pai, nós te pedimos agora, Senhor, abrevia esse tempo, que em breve a Tua igreja possa estar junta, que em breve, Senhor Deus, possamos voltar a ter os nossos encontros, e que esse tempo, ó Deus, nos fortaleça como igreja de Jesus, como irmãos, fortaleça a nossa comunhão, a nossa irmandade, e que pedimos também, ó Deus, pelos nossos queridos, pelos nossos irmãos que estão enfermos. Eu quero me lembrar aqui da irmã Diva, da irmã Olívia. Toma conta, Senhor Deus, da saúde dos nossos queridos. Me lembro também da tia, da Ângela, e outros, ó Deus, o seu irmão Pedro. Obrigado, Deus, porque ele está bem, está com a sua saúde em dia. E eu te agradeço, Pai, pela cura, pelo livramento, pela recuperação do irmão Pedro. Abençoa, Deus, os corações enlutados. Sabemos que o Alex perdeu seu tio lá em São Paulo, e nós pedimos que o Senhor console o coração dos seus familiares. Também, ó Deus, pedimos por nossas igrejas, por nossa cidade, que em breve, ó Deus, nós tenhamos esse tempo como um passado, a nos lembrarmos dele com as lições que nos são oferecidas agora, Pai. Abre os nossos olhos, abre a nossa mente, o nosso entendimento, a fim de que tenhamos, ó Deus, a compreensão e o entendimento que o Senhor quer que tenhamos nesse tempo. Pai, eu peço pela nossa reflexão que teremos daqui a pouco, que o Senhor nos abençoe, que a Tua palavra, Senhor, fale aos nossos corações. Abençoa a nossa noite, que
que logo após, ó Deus, esse tempo, nós estejamos com os nossos familiares, em nossos lares, na certeza de que o Senhor cuida de nós, e também, Pai, para o descanso, que o Senhor também provê para todos nós. Muito obrigado, e que a nossa noite seja uma noite de paz, uma noite tranquila na Tua presença, com os nossos corações calmos, tranquilos, certos de que o Senhor tem esse cuidado por todos nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu ainda quero convidar uma outra pessoa para orar, e ela tem uma oração que abençoou muito a minha tarde ontem. Vamos orar novamente. 5 dedos nessa mão, mais 5 dedinhos nessa mão, 5 dedinhos nessa mão. Ajuntarei os meus dedinhos, fecharei os meus olhinhos para fazer minha oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixe cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Essa é a Rebeca, filhinha da Andresa e do Marco Basílio, netinha do Valdeci. Ele deve estar todo orgulhoso, com muita razão. A singeleza das crianças é algo que nos abençoa, nos ensina, nos desafia a humildade. As crianças gostam de servir, elas têm todo prazer em nos ajudar. Por vários anos eu dei aulas para o 5º ano do ensino fundamental, e eram vários os alunos que queriam carregar a bolsa do professor, apagar o quadro negro, e eram de uma espontaneidade até exagerada. Às vezes a gente tinha que fazer uma escala para ver quem seria o serviçal em cada uma das aulas. Mas falando em servir, no universo dos adultos é diferente. Existe muito mais, é muito maior a nossa disposição em ser servido do que servir. Nós, seres humanos, somos protagonistas de uma história de servidão, de uso indevido do ser humano pelo ser humano. Eu recebi no final do ano passado esse exemplar do Laurentino Gomes, um jornalista que escreve história do Brasil, de uma forma bem acessível, bem factual, para um público amplo, mas sempre com uma lição desafiadora para nos conhecermos e nos pensarmos como nação. Ele diz assim: o Brasil tem seu corpo na América e a sua alma na África. Esse livro especificamente mostra que o principal pilar em que a construção da nossa cultura está alicerçada é a escravidão. Em outras palavras, o uso do ser humano da forma mais desumana que a história pode contar. Os africanos eram trazidos para o Brasil como mercadorias, simplesmente. Eles eram comprados na costa da África, ou eventualmente capturados, eram usurpados de suas famílias, na sua maioria ainda muito jovens, eram tirados de suas comunidades e privados do papel social que deveriam desempenhar para se realizar e para serem gente, segundo a sua cultura, segundo a cultura da sua comunidade, do seu universo. Enfim, eles eram esvaziados, de toda a sua humanidade para serem preenchidos com uma desumanidade cruel que os transformava em objeto de uso de seus senhores pelo restante de suas vidas.
O livro apresenta detalhes de como esse mecanismo funcionava de forma violenta, mas muito naturalizada, como se fosse algo muito simples, que deveria ser assim mesmo, e não havia como mudar, já que a dinâmica do comércio e do mercado que determinavam as práticas e ditavam as regras daquele jogo. Então, assim, é assim que se serve aos deuses, né? De forma devota, sem questionamento, simplesmente se obedece. Aqueles, os escravos, eram usados por seus senhores, enquanto os seus senhores eram escravos de um sistema cruel que lhes impunha esse tipo de desumanidade como algo muito natural. Aqueles homens e mulheres, eles não pediam para ser usados. Eles não queriam ser usados. Ninguém quer ser usado por seu semelhante. Ninguém quer ser usado por ninguém. Deus nos fez dependentes uns dos outros para que em nossos relacionamentos tenhamos o prazer de servir numa via de duas mãos, onde nós suprimos uns aos outros, para que o servir seja fruto de uma convicção de que fomos feitos assim por Deus, e no servir é que nos alegramos e nos realizamos. Usa-me, Senhor. Essa é a quinta oração que Deus gostaria de ouvir. Ela também não é fácil de ser feita. E antes que façamos essa oração, nós precisamos ser esvaziados de nós mesmos, do nosso auto-senhorio, dos nossos sonhos egoístas, das nossas pretensões de poder, de controle do outro, né? E precisamos ser enchidos pelo Espírito de Deus. E aí então nós nos dispomos a ser usado. Aqui na relação com Deus, o processo é exatamente o contrário da escravidão do mundo. Deus nos chama para sairmos de um lugar onde vivíamos numa condição desumanizada para o seu reino, onde servimos com alegria e na condição de sua imagem e semelhança. Nós fomos criados para servir, fomos criados para sermos usados por Deus, mas com vida, com alegria, com prazer, apesar dos preços que devem ser pagos. A oração usa é apropriada para vivermos verdadeiramente a nossa humanidade. Paulo nos mostra essa verdade quando na carta aos Efésios ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Deus nos chama para servirmos na condição de filhos, aqueles que são herdeiros do fruto do seu serviço, não mais na condição de escravos, que não sabe das coisas do seu Senhor e não tem parte no que produzem. Nós somos filhos herdeiros, servimos a Deus num reino que nós herdamos em Cristo e que em Cristo herdaremos. Aos Gálatas, Paulo diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Jesus se fez humano para nos dar o exemplo de servo. Aquele que se entregou completamente nas mãos de Deus para servir e ser o nosso exemplo de oração. Usa-me, Senhor.
texto de Filipenses, no capítulo 2, verso 7, diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele foi o nosso maior exemplo de alguém que se entregou para ser usado por Deus. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. E em João 14, 10, ele diz assim: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Eu quero concluir assim, meu irmão. Quando oramos, usa-me. Estamos abrindo as portas da nossa alma para que Deus entre e faça uso da nossa vida, dos nossos dons e talentos, da nossa boca, para que coisas, pessoas, lugares sejam abençoados através de nós. Assim como nós somos abençoados por Deus, através de pessoas que se dispuseram a ser usadas por Ele, pessoas que oraram dizendo: usa-me, Senhor. Quando nós fazemos essa oração, Deus vai também alcançar pessoas através das nossas vidas. Se por um lado esta oração é entrega e desafio, por outro, é um grande privilégio, pois em resposta a ela, o Senhor nos permite sermos parceiros dele na maior de todas as obras que ele está realizando. Alcançar vidas, salvar vidas, transformar vidas. Você foi salvo de senhores que te exploravam, para servir não mais como escravo, desumanizado, mas para servir a Deus, como herdeiro, a sua imagem e semelhança, à luz do exemplo de Jesus Cristo. Disponha-se a ser usado por Deus. Deixe que Ele trabalhe através da sua vida com o que Ele te deu. E você vai experimentar a liberdade de ser usado com alegria. O Senhor quer ouvir de nossos lábios esta oração. Usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor. Que essa oração venha do mais profundo do nosso coração e represente a nossa entrega incondicional, total e absoluta a Deus. Uma noite abençoada a você, na paz do Senhor Jesus.